Deixa eu perguntar uma questão ao delegado. Claro que, para quem acompanha o nosso canal e quem acompanha mais as notícias políticas, o que chamou mais atenção, e aí o nome do delegado e de toda a equipe da Polícia Federal ficou muito conhecida no Brasil, foi o episódio da apreensão da maior volume de extração de madeira clandestina da história do Brasil, né, de forma ilegal, né? E eu não tenho aqui os números, eu gostaria que, por favor, o delegado nos apresentasse, e toda a repercussão daquele fato. Então, primeiro, o que foi aquele fato, que é importante, acho que a gente lembrar, delegado. Segundo, qual foi a ação do governo federal da época? Terceiro, e qual o destino dado a essas madeiras? Bem, foi uma apreensão que só foi possível porque nós implementamos a utilização de uma nova tecnologia de satélites, que pode ser, inclusive, utilizada para combater a grilagem de terra. Então, foram 226 mil metros cúbicos de madeira. Um container daquele de navio, aqueles containers que nós vemos em navio, ali tem 40 metros cúbicos cada container. Aí você imagina que são 226 mil metros cúbicos. Eram 70 mil toras. Uma quantidade absurda. E aquela extração de madeira ela estava intimamente ligada à grilagem de terras. Porque se eu quero explorar madeira, e é uma atividade que, em tese, pode ser realizada licitamente, tem um requisito inafastável. A madeira tem que estar em uma terra que me pertence, ou eu tenho que ter autorização de quem é o legítimo dono da terra. E, naquele caso, eram terras griladas, eram terras obtidas por meio de fraude e de corrupção, e isso estava assim, provado categoricamente. Eram contratos de permuta, onde o dono do bem permutado não fazia parte do contrato. É um negócio até difícil de explicar. É como se eu permutasse o seu carro com alguém e você não assina, entendeu? Eu vou trocar o seu carro com o João. Eu combino com ele e falo nada com você. Mas quando sai no Diário Oficial, essa permuta, parece que a pessoa para quem eu passei o carro, que no caso era a terra, sempre foi dono daquele carro. Então, é uma grilagem. E o Ricardo Salles foi lá com essa documentação debaixo do braço e apresentou. Ele fez uma defesa muito contundente desses madeireiros, desses invasores de terra. Ele que promoveu o encontro, onde foram entregues essa documentação, que é a grilagem de terras. É o que eu brinco, sempre falo, são 2 carrinhos do mercado de prova. É isso, e são documentos públicos. E sobre documentos públicos, né, o que diz respeito ao meio ambiente, as pessoas às vezes se esquecem que tem a Convenção do Rio, que o Brasil é signatário, que é a 92, que no seu princípio 15º fala do direito à informação, que diz que processos de relevante interesse ambiental, processos administrativos ou judiciais de relevante interesse ambiental devem ser públicos. Mas ninguém consegue acessar esses processos que fazem essas autorizações de desmatamento, que concedem esses títulos de propriedade. Tudo isso está no papel, quase nada digitalizado. Existe uma falta de transparência absoluta, porque esses mesmos satélites que detectaram essa exploração ilegal de madeira, eles são capazes também de detectar a grilagem. Nós temos hoje tecnologia para resolver a questão fundiária no Brasil, para passar limpo isso. Né? Porque a gente precisa resolver. Perfeito. Houve um barulho na época, né? Enorme, apareceu tudo em todos os jornais, televisões, na internet. O ministro do Meio Ambiente se deslocou até lá, como o delegado apresentou. E o destino final da madeira, o que aconteceu? Bem, isso eu até conto no livro, né? Porque o grande desafio que nós temos na Amazônia, quando a gente faz uma apreensão de madeira, principalmente da madeira em tora, em locais de selva fechada, de difícil acesso, é que a gente sabe que quando a gente for embora, mesmo com feita a apreensão, o madeireiro vai lá e vai retirar aquela madeira e vai levar.